Sejam bem-vindos à nossa primeiríssima aula, ou seja, a nossa primeira história do curso Turco com História. Vamos começar hoje estudando através da história do Can, o cozinheiro. Eu espero que vocês aí já estejam preparados e preparadas para a aula, porque ela vai ser uma aula um pouquinho longa e nós vamos começar agora. Esse daqui é o texto, é a história que nós vamos estar estudando hoje. É o texto do Can, é a história do Can, o cozinheiro. E é através disso que nós vamos dar início a essa jornada linguística da língua turca. Então vamos começar estudando a primeiríssima frase. Bu aşçı Can'ın hikayesi. Bu aşçı Can'ın hikayesi. Bom, vamos trabalhar isso daqui utilizando a técnica de repetição de padrão. Primeiramente aqui, o que significa essa primeira linha? Bu aşçı Can'ın hikayesi significa esta é a história do cozinheiro Can. Eu vou tentar aqui deixar o mais fácil para a gente entender. Bu aşçı Can'ın hikayesi. Bu. O que significa bu? Bu significa esta é. E nós estamos trabalhando dentro desse contexto. Então, essa palavra aqui, dentro desse contexto aqui, significa esta é. Esta é. Só essa palavrinha, bu, 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 bu. Não tem nada de misterioso acerca da pronúncia, é uma palavra simples. Bu, 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 bu. Beleza? Aşçı, que é uma palavrinha um pouquinho diferente, porque ela tem uns sons que a gente tem que se habituar. Não que a gente não saiba, mas a grafia pelo qual é representado esses sons pode ser uma dificuldade no início. Por exemplo, esse S cedilha aqui que vocês estão vendo, essa letra aqui, ela tem som de X, igual na palavra chá, por exemplo. Essa palavra aqui, chá. Essa junção aqui de CH, esse som de é o som que essa letrinha aqui faz, esse S cedilha. Esse é o som. Então, ash, ash, ash. Depois nós continuamos. Tem essa letra aqui que parece um C cedilha. O som que ele tem é o som de tchê, tchê, igual na palavra tchau, tchau. Não tem esse somzinho que a gente faz? Tchê, 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 tchê. Então, basicamente é o som dessa letra, beleza? Então, ast, ast, ast. E depois, por fim, nós temos aqui a pronúncia da vogal E, que é o I sem ponto em cima. É o I sem o pingo, né, na verdade. Esse daqui, sim, é um som que não existe na língua portuguesa. Posso fazer uma analogia interessante para explicar. Sabe quando a gente está pensando sobre alguma coisa? Alguém pergunta alguma coisa pra gente e a gente fica pensando? Geralmente a gente fica tipo... esse é um som feito aqui na parte de trás da garganta. É muito semelhante, não é igual, é semelhante ao som dessa vogal aqui. É um som bem breve. Então, ash, tch, ash, tch, ash, tch. Não é asti, asti com o som de I, porque não é a letra I. Parece o I, mas não tem o pingo, então é completamente diferente. É ash-tch, ash-tch, ash-tch. Tá, mas o que significa ash-tch? Ash-tch significa cozinheiro ou cozinheira. Mas dentro do contexto da história que nós estamos trabalhando, o Can é um homem, então é cozinheiro. Então, bu aşçı Can'ın hikayesi. Aqui nós vamos tratar esse padrão aqui. Isso daqui, pessoal, eu chamo de padrão. É a técnica que, eu não vou dizer que eu desenvolvi, mas é a técnica que eu mais utilizei e utilizo ao longo dos anos estudando os idiomas que eu estudo. E é uma técnica na qual, ao invés da gente aprender cada detalhinho dentro de uma frase, a gente busca identificar padrões. Can'ın hikayesi, ao invés de eu explicar cada aspecto, por exemplo, Can é o nome da pessoa. Isso daqui seria tipo do, referindo-se que é a história do Can. E depois hikaye, que significa história. E depois a partícula si, que também faz ligação com essa partícula aqui. Você percebe que é algo bem complicado? Então, ao invés de eu explicar esses detalhes aqui, eu vou explicar simplesmente que Can'ın hikayesi significa a história do Can. Ponto. É isso que você tem que entender. Can'ın hikayesi você tem que enxergar como se fosse uma única coisa. Can'ın hikayesi, quando você ver isso escrito, você vai pensar, pô, aqui tá falando é a história do Can. A história do Can. Can'ın hikayesi. Isso daqui é um padrão? Por que é um padrão? Eu vou te mostrar por que é um padrão.
porque qual que é o complemento aqui? A gente está falando a história do Jan. O Jan tem uma história, então o complemento é aquilo que é possuído pelo Jan. No caso, a história, que é a palavra hikyae. Hikyae significa história, beleza? Mas por que é um padrão? Porque eu posso mudar, eu posso trocar o complemento. Esse complemento aqui eu posso colocar ane no lugar. Então, ane significa mãe. Então, vamos aqui trabalhar um pouquinho o nosso raciocínio. Se Janın hikayesi significa a história do Jan e ane significa mãe, o que será que significa Janın annesi? É muito óbvio, Janın annesi significa a mãe do Jan. Então, por isso que eu disse que é um padrão, porque as coisas se repetem. Você simplesmente modifica ali o complemento e conforme você altera o complemento, também altera o sentido da palavra, o sentido da frase, o significado. Isso daí é a mesma coisa em português. Em português, eu não vou dar uma aula aqui completa sobre como que funciona essa questão de padrões, mas só para vocês entenderem. Em português, a gente tem o verbo querer, beleza? Aí você tem as conjugações lá. Eu quero, você quer, ele quer, nós queremos, blá 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 blá. Ao invés da gente trabalhar dessa forma, conjugando verbo por verbo, a gente trabalha dentro de contextos. Então, por exemplo, eu quero, isso daqui é um padrão, isso daqui é um padrão. Por quê? A gente pode colocar qualquer complemento depois. Então, café. Café é o complemento. O padrão é eu quero. Café é o complemento. Aí a gente pode trocar aqui. Chá. Aí a gente coloca outro verbo. Comer. Sair. Então você percebe? Isso daqui é o padrão. Eu quero. E conforme você altera o complemento, você também altera o significado da frase. Beleza? Então, é basicamente isso. Bu aşçı Can'ın hikayesi. Esta é a história do cozinheiro Jan. E perceba aqui outra coisa, pessoal. Não faz muito sentido se a gente traduzir as coisas ao pé da letra. Você pode perceber que a ordem das palavras é diferente. Você pode perceber que não tem pé nem cabeça. Porque ao pé da letra seria esta é cozinheiro, a história do Jan. Esta é cozinheiro, a história do Jan. Não faz sentido. Então, como que a gente traduz? Esta é a história do cozinheiro Jan. Mas também nós não devemos ficar preso à tradução em si, porque a tradução meramente é uma forma de interpretar a mensagem principal. Então, o nosso objetivo aqui tem que ser captar a mensagem, não ficar preso à tradução. Vamos dar continuidade aqui porque eu estou me prolongando muito numa frase só. Bu aşçı Can'ın hikayesi. Esta é a história do cozinheiro Jan. Perceba também mais uma coisa aqui de pronúncia. A gente tem que dar ênfase nas consoantes finais, principalmente N e M. N sempre vai ter som de N e M sempre vai ter som de M no final das palavras. Por isso que eu tô dando bastante ênfase. Bu aşçı Can'ın hikayesi. Obviamente, quando a gente está conversando mais rápido, tal, quase que imperceptível essa diferença, mas ela existe. Beleza? Vamos para a próxima frase. Can her sabah saat 6'da uyanır. Can her sabah saat 6'da uyanır. O que significa Can her sabah saat 6'da uyanır? O Can se levanta às 6 horas da manhã, todas as manhãs. Can her sabah saat 6'da uyanır. Beleza, então vamos começar aqui. Qual que é o primeiro padrão aqui? Mais uma vez, eu estou ensinando para vocês o padrão. Você não precisa, nesse primeiro instante, ficar preocupado em deduzir quais que são os detalhes, porque isso daí leva tempo. O turco, pessoal, eu não vou enganar ninguém, eu não vou mentir para ninguém. O turco é um idioma completamente diferente do português. O que eu estou tentando fazer aqui, basicamente, é ensinar da forma que eu aprendi, é facilitar a vida de vocês, beleza? Então lá na frente, se vocês avançarem, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão avançar nos estudos do turco, eu espero muito isso, eu fico muito feliz com isso, vocês vão começar a ter o feeling, vocês vão começar a de fato deduzir as coisas nos seus detalhes, mas agora como a gente está iniciando, não é hora disso, beleza? Então o primeiro padrão aqui é isso daqui, ó. Perceba que eu tô pegando essa palavrinha aqui, que é o nome do Can, o personagem principal, e essa daqui que tá no final, que é uyanır. Uyanır. O que está escrito aqui? Can her sabah saat 6'da uyanır. Bom, o único verbo que a gente tem aqui é o verbo uyanmak. Uyanmak, que é o verbo acordar no infinitivo. Uyanmak significa acordar. Ou, na verdade aqui a tradução, vocês percebam que está errado. A tradução aqui eu acabei de perceber. Eu coloquei se levanta, mas na verdade é acorda. Então o Can acorda às 6 horas todas as manhãs. Então logo de cara aqui, se uyanmak significa acordar, Can uyanır quer dizer o Can acorda. O Can acorda.
ele desperta. É basicamente isso que significa uyanmak. E aqui nós estamos falando de um verbo sendo conjugado no presente. Então aqui está falando sobre um hábito, sobre algo que acontece com frequência, com certa regularidade, beleza? Can uyanır. Quando que o Can uyanır? Quando que ele acorda? Her sabah. Her sabah. Her sabah. O que significa her sabah? Her sabah significa todas as manhãs. Todas as manhãs. Por exemplo, eu vou criar uma frase. Ben her sabah spor salonuna giderim. Eu vou para a academia todas as manhãs. Ben her sabah spor salonuna giderim. Então, her sabah significa todas as manhãs. Can her sabah saat 6'da. Saat significa hora ou horário. É uma palavra bem genérica, não é muito específica em relação a nada. Mas aqui nós temos com exatidão quando que ele acorda. 6'da. 6 é como a gente diz o número 6. Número 6, a pronúncia dele é 6. 6. Mais uma vez aquele i sem o pinguinho no final. 6. 6. 6. 6'da. Você perceba que aqui tem esse sufixo aqui. 6'da às 6. Às 6 o que? Às 6 horas. Saat 6'da significa às 6 horas. Saat 6'da às 6 horas. Beleza? Saat 6'da às 6 horas. Can her sabah saat 6'da uyanır. Can her sabah saat 6'da uyanır. O Can, ele acorda às 6 horas todas as manhãs. Ele tem que trabalhar, não é mesmo? Então vamos continuar aqui. Kahvaltısını yapar ve kahvesini içer. Kahvaltısını yapar ve kahvesini içer. Ele prepara o desjejum e toma um café. Aqui logo de cara, se você estiver prestando atenção, jejum significa café da manhã. Eu acredito que essa palavra aqui é uma palavra mais utilizada no português de Portugal. Não é tão utilizada aqui no Brasil, no português brasileiro. Mas eu poderia ter colocado aqui café da manhã também, tá? Só pra deixar claro, café da manhã. Mas o motivo pelo qual eu optei pela palavra desjejum é para evitar repetição. Porque, por exemplo, olha como que ficaria a tradução. Ele prepara o café da manhã e toma um café. Fica meio que redundante, porque eu já tô repetindo a informação. Ele prepara o café da manhã e toma um café da manhã. Tipo, por que eu tô repetindo as informações? Então eu optei por colocar desjejum no lugar. Então, kahvaltı significa café da manhã. Kahvaltı é a refeição mais importante do dia. Muitos dizem, né? É quando você acorda, você faz um belo de um kahvaltı, café da manhã. Mas como nós estamos falando do café da manhã do Can, a gente vai voltar aqui num padrão que a gente já viu, que é esse padrão aqui, ó. Can'ın hikayesi significa a história do Can. Can'ın annesi significa a mãe do Can. E o que significa aqui? Kahvaltısı. Kahvaltısı, basicamente, nesse contexto aqui, embora não esteja aqui dentro da frase, mas é implícito, ou seja, a gente consegue entender que significa isso daqui. Significa isso daqui, ó. Can'ın kahvaltısı. O café da manhã do Can. Da manhã do Can. Ou o desjejum do Can. Beleza? Kahvaltısını yapar. Vamos pegar o padrão. Aqui a gente tem o verbo yapmak. Yapmak significa fazer. Mas como nós estamos falando de... Daria para usar também fazer o café da manhã. Mas para ficar mais rebuscado, nós dizemos preparar o café da manhã. Então, kahvaltısını yapar. Ele prepara o seu café da manhã. Ele quem? O Can. Nós estamos falando do Can. Aqui eu disse. Não está escrito aqui, mas está subentendido que nós estamos falando do Can. Até porque é o contexto, né, pessoal? É aquilo que eu disse. Conforme vocês avançarem nos estudos, vocês vão começar a ter essa perspicácia. Can'ın kahvaltısı, o café do Can. O café da manhã do Can. O desjejum do Can. Kahvaltısını yapar, ele prepara o seu café da manhã. E mais uma vez aqui a gente tem um verbo sendo conjugado no presente. É um verbo que, quando conjugado no presente, quer trazer esse sentido de que é uma ação corriqueira, ou seja, é algo que acontece com certa regularidade, beleza? Eu vou estar sempre ressaltando aqui, eu vou estar sempre repetindo as coisas para que vocês consigam fixar bem o conteúdo. Kahvaltısını yapar ve, aqui nós temos essa palavrinha aqui, que é uma palavrinha mágica muito importante, que significa e, por exemplo, é para unir as coisas. A e B. Eu e você. Então, quando você quer unir duas ideias, você utiliza a palavra ve.
Beleza? Kahvesini içer. Aqui mais uma vez. E tem duas palavras aqui que uma a gente já viu, kahvaltı. Kahvaltı significa café da manhã, mas também nós temos a palavra kahve. Kahve. A palavra kahve, por si só, quer dizer apenas café. É o que eu estou bebendo aqui agora. Ben kahve içiyorum. Eu estou bebendo café. Kahve significa café. A pronúncia é até semelhante. Kahvaltı significa café da manhã. Beleza? Então, kahvesini, kahvesi, aqui é um outro padrão que a gente pode observar. Can'ın kahvesi. O café do Can. A gente está falando do café especificamente do Can. Kahvesini içer. Ele bebe ou toma o seu café. Ele bebe ou toma o seu café. E içer aqui significa ele bebe ou ele toma. Dentro desse contexto aqui, tá bom? Ele vem do verbo içmek, que significa beber ou tomar. Como eu disse, eu vou escrever aqui para vocês. Ben kahve içiyorum. Eu estou bebendo. É o verbo içmek aqui, sendo conjugado para mim, ou seja, primeira pessoa do singular, beleza? Vamos ver aqui mais uma vez. Kahvaltısını yapar ve kahvesini içer. Perceba que nós já estamos entendendo. Esse texto aqui já, até aqui então, não é algo mais obscuro, a gente já consegue entender. Bu aşçı Can'ın hikayesi. Esta é a história do cozinheiro Can. Can her sabah saat 6'da uyanır. O Can acorda todas as manhãs às 6 horas. Kahvaltısını yapar ve kahvesini içer. Ele prepara o seu café da manhã, o seu desjejum e toma e bebe o seu café. Mais uma vez, capta a mensagem. Quando você estiver estudando, você estiver ouvindo, principalmente o diálogo e as explicações aqui, tenta visualizar. Porque quando você visualiza, por exemplo, eu acabei de falar, o Can, ele é um cozinheiro que trabalha no restaurante. Beleza, aí você tenta visualizar isso na sua mente. Esquece tradução. Tradução é apenas uma forma de representar a mensagem. A mensagem, ela tá viva aqui dentro. Você tem que ser capaz de... Porque é mais fácil se você for capaz de visualizar as coisas. Eu acredito que facilita bastante o aprendizado. Beleza? Vamos continuar aqui. Bu aşçı Can'ın hikayesi. Can her sabah saat 6'da uyanır. O Can acorda às 6 horas todas as manhãs. Kahvaltısını yapar. Ele prepara o seu café da manhã e toma o seu café. Vamos aqui para a quarta frase. İşe arabasıyla gider. Ele vai para o trabalho com o seu carro ou no seu carro, no sentido que ele vai no carro dele, né? Não no seu carro que você que está assistindo aí. Então, işe, essa palavra aqui, iş significa trabalho. Trabalho. İşe significa para o trabalho, em direção ao trabalho. Para o trabalho. Araba é a palavra carro. Arabası, mais uma vez aqui nós vamos observar o padrão se repetindo. Can'ın arabası. O carro do Can. O carro do Can. Can'ın arabası. Perceba o padrão. Can'ın arabası. O carro do Can. Can'ın kahvesi. O café do Can. Can'ın kahvaltısı. O café da manhã do Can. Can'ın annesi. A mãe do Can. Can'ın hikayesi. Perceba que conforme a gente vai estudando, a gente vai cada vez mais fixando os padrões importantes. Então a gente está vendo tantas vezes isso daqui que ao final dessa aula aqui, muito provavelmente você já vai ter meio que decorado esse padrão. Can'ın arabası. O carro do Can. İşe arabasıyla gider. Arabasıyla significa com o carro dele, ou seja, com o carro de quem? Com o carro do Can. Então, o Can vai para o trabalho em seu carro. Aqui nós temos o verbo gitmek sendo conjugado para o Can. Gitmek significa ir. Beleza? Então, Can'ın arabası. İşe arabasıyla gider. Arabasıyla com o seu carro. Com o seu carro. Se referindo, obviamente, mais uma vez, ao carro do Can. Can'ın arabası, o carro do Can. Arabasıyla com o seu carro. Gider. Aqui está sendo conjugado pelo Can, mas o verbo raiz é gitmek. Gider significa ele ou ela vai. Gider. Em turco não existe distinção entre masculino e feminino. Por isso que eu digo, você tem que deduzir pelo contexto. Como aqui no contexto nós estamos falando do Can, então nós traduzimos como ele vai, não como ela vai. Se estivéssemos falando sobre uma mulher, por exemplo, aí nós traduziríamos como ela vai. O gider. E aqui mais uma vez é um verbo sendo conjugado no presente, dando a sensação, levando a entender que se trata de um hábito, beleza? Mesaisi sabah 7.30'da başlar. Mesaisi
Sabah 7.30'da başlar, que significa o seu turno ou o seu trabalho, a sua jornada de trabalho começa às 7:30 da manhã. Mesai significa turno ou jornada de trabalho, como eu disse. Mais uma vez, como nós estamos falando do Can, é Can'ın mesai, Can'ın mesaisi, o turno do Can, ou a hora do trabalho do Can. Perceba aqui que eu estou dando várias alternativas, porque como eu disse antes, eu não quero que vocês se prendam à tradução em si, mas a mensagem por trás das coisas. Mesai significa turno, jornada de trabalho. Can'ın mesaisi significa a hora do trabalho do Can. Quando começa o turno do Can, beleza? Sabah, que é uma palavra que a gente já viu, mas a gente está vendo dentro de outro contexto. Sabah 7.30'da başlar. Tá, tem mais uma coisa aqui, por exemplo, mesaisi. Como a gente já viu aqui que mesaisi significa a hora do trabalho do Can, a gente tem que juntar também com esse verbo que está sendo conjugado aqui, que é o verbo başlamak, que significa começar. Aqui ele está sendo conjugado no presente, mesaisi başlar. Seria basicamente isso daqui, ó. É que não está implícito aqui, tá? A gente tem que deduzir, né, no caso. Can'ın mesaisi başlar. O trabalho do Can começa. Beleza? Quando que começa o trabalho do Can? Sabah 7.30'da. Isso daqui nós vamos aprender como se fosse uma única coisa. Também é um padrão. Sabah 7.30'da başlar. Sabah, da manhã. Sabah, dentro desse contexto, da manhã. Yedi. A gente viu antes que a palavra para 6, altı, é 6. Altı. Para 7 é yedi. Buçukta significa e meia. Então, quando a gente fala, por exemplo, 8:30, meio-dia e meia, 3:30, esse e meia é basicamente buçukta. Então, mesaisi, trabalho do Can, o turno do Can. Aqui nós estamos, quando eu digo trabalho aqui, a gente tem que fazer a distinção. Aqui está falando mais sobre o trabalho no sentido de quando ele começa, não do trabalho da labuta em si. O trabalho em si é ish, como a gente já viu aqui. O turno é mesai, quando começa o trabalho. É quando que é a jornada de trabalho. Existe uma pequena diferença entre os dois. E é interessante a gente ter isso em mente para não confundir as coisas. Então, mesaisi, a jornada de trabalho do Can. Sabah 7.30'da, às 7:30 da manhã. Başlar, começa. Então a tradução seria: a jornada de trabalho do Can, às 7:30 da manhã, começa. Mas como a gente não fala nessa ordem, a gente traduz o seu trabalho. O trabalho do Can começa às 7:30 da manhã. Can bir restoranta aşçı. O Can, ele é um cozinheiro em um restaurante. Can bir restoranta bir aşçı. Bom, aqui a gente já consegue, se você chegou nesse ponto aqui, você já deduziu que aşçı é a palavra cozinheiro. Então, Can, aşçı, Can é um cozinheiro. E perceba também que a gente não tem um verbo aqui para a palavra é. Esse é aqui não tem. O turco é assim, no presente no caso, né? A gente não precisa. Por exemplo, aqui, a primeira coisa que a gente viu foi bu. Essa palavra aqui eu traduzi, obviamente, como esta é. Mas essa palavra aqui significa, na realidade, esta. Então, esta, cozinheiro, a história do Can. Esta, cozinheiro, a história do Can. Não tem uma palavra aqui que signifique de fato é, mas a gente traduz com a palavra é, para fazer sentido no português. Então, Can aşçı, o Can é um cozinheiro, beleza? Onde ele é um cozinheiro? Onde será que ele é um cozinheiro? Bir restoranta, em um restaurante, num restaurante. E isso daqui é um padrão, tá? Todas essas coisas aqui, a maioria delas que eu estou mostrando para vocês é um padrão. Eu não estou repetindo aqui e dando muitos exemplos, porque senão essa aula aqui vai ficar gigantesca. Mas isso daqui é um padrão. Por exemplo, bir restoranta, em um restaurante. A palavra para parque, em turco, é park. Então, num parque seria bir parkta. Por isso que eu disse que é um padrão, você percebe? Aqui outro exemplo, buçukta. Eu não dei aqui um exemplo aqui de forma escrita, mas eu falei para vocês que significa e meia. Então, sei lá, 5.30, 5:30. Então perceba, a gente está alterando algumas coisas aqui. Conforme você vai alterando o complemento e reaproveitando o padrão, as coisas começam a fluir. Can bir restoranta aşçı. O Can é um cozinheiro num restaurante. Vamos aqui para a próxima. Acıkan müşterilere. Perceba. Acıkan müşterilere yemek hazırlar.
que significa isso? Ele prepara comida para clientes famintos. Ele prepara comida para clientes famintos. Quem prepara comida para clientes famintos? O Can. Nós estamos falando da história do Can. Acıkan significa famintos, ou melhor, faminto no singular, mas nós vamos entender por que aqui a gente traduziu como famintos no plural. Porque nós estamos falando dos clientes do Can. Müşteriler. Primeiro a palavra müşteri. Müşteri significa cliente. Müşteri significa cliente. E a gente tem esse U com 2 pontinhos em cima. É aquele U que você faz um biquinho. Müşteri. Müşteri significa cliente. Müşteriler significa os clientes ou as clientes. Como eu disse, o turco ele não faz distinção de gênero. Então a gente vai deduzir através do contexto. Müşterilere para os clientes. Então perceba, o turco a gente utiliza esses sufixos, ou seja, essas partículas pequenas ao final da palavra, e isso daí vai amplificando cada vez mais o significado. Então, müşteri, cliente, müşteriler, os clientes, müşterilere, para os clientes ou para as clientes. Então, acıkan müşterilere, para os clientes famintos, porque acıkan significa faminto, müşterilere significa para os clientes, e aqui nós estamos falando no plural. Então, automaticamente, essa palavra aqui vira plural também, para ter concordância. Acıkan müşterilere, para os clientes famintos, yemek hazırlar. Yemek hazırlar. Yemek hazırlamak é um verbo composto, que significa preparar comida. Yemek hazırlamak. Ou fazer comida, como eu disse, a tradução aqui não é muito importante não. O que é importante é a mensagem. Só que como nós estamos falando de algo que é feito pelo Can, então a gente também está conjugando no presente. Perceba que é yemek hazırlar. Yemek hazırlar. Her ülkeden müşterisi vardır. Her ülkeden müşterisi vardır. Clientes de vários países. Eu estou traduzindo aqui em tempo recorde, porque por algum motivo não está incluso aqui no material. Eu tenho que incluir depois. Her ülkeden, de vários países, ou vindo de vários países, seria uma tradução melhor. Her ülkeden. Her ülkeden. Ülke é a palavra país. Beleza? Her ülkeden. Müşteri a gente já viu que significa cliente. E aqui, mais uma vez, a gente está repetindo aquele velho padrão. A gente está falando do Can, então, dos clientes do Can. Can'ın müşterisi. Ou seja, os clientes do Can. Vardır. Vardır, aqui é o verbo varmak, que significa ter, haver ou existir. No turco não existe um verbo, igual a gente tem no português, que tenha o sentido de ter. Então a gente utiliza esse verbo varmak. Eu traduzi aqui como ter, haver e existir, mas de fato esse verbo aqui ele serve para falar que algo existe. Mas a gente utiliza também com os outros significados, justamente porque a gente precisa ter uma forma de expressar esses outros significados. Por exemplo, o caso do ter. Então aqui, vardır está falando que o Can tem. O que o Can tem? A gente acabou de ver aqui. Os clientes. Os clientes do Can, ou seja, ele tem clientes, existem clientes do Can, e eles são de onde? De vários países. Her ülkeden müşterisi vardır. Her ülkeden müşterisi vardır. Por exemplo, eu poderia dizer aqui, benim birçok arkadaşım vardır, que significa eu tenho muitos amigos. Benim birçok arkadaşım vardır. Perceba aqui, ó, vardır agora virou eu tenho, porque o contexto mudou. Estou falando de mim, então o contexto muda. Beleza? Vamos para a próxima, a 9ª frase. Birçok farklı dil konuşurlar. Birçok, muitos. Ó, por exemplo, eu acabei de utilizar aqui e a gente está vendo de novo. Muitos ou muitas. Farklı significa diferente. Dil significa língua ou idioma. Farklı dil significa idioma diferente ou língua diferente no singular. Mas aqui a gente tem o birçok, que significa muitos ou muitas.
Então, automaticamente, farklı é traduzido como idiomas diferentes. Então, birçok farklı dil, muitos idiomas, muitas línguas diferentes. E depois nós temos aqui o verbo konuşmak, que significa falar. Aqui está sendo conjugado para os clientes do Can. Can'ın müşterisi birçok farklı dil konuşurlar. Os clientes do Can falam muitos idiomas, falam muitas línguas. Birçok farklı dil konuşurlar. Beleza? Nós temos aqui a décima. É a décima? É a décima frase. A gente está praticamente terminando. Can bir sürü dost canlısı insanla tanışır. O Can conhece muitas pessoas amigáveis nesse restaurante onde ele trabalha. Mais uma vez aqui, qual que é o padrão? O primeiro aqui é esse Can tanışır. O Can conhece. O Can conhece. Conhece em que sentido? Não é no sentido de que eu conheço você e eu sei tudo sobre você. Não, é que eu te vi passando na rua, a gente se cumprimentou, então eu posso dizer que eu te conheço. É nesse sentido. É que ele avista muitas pessoas, ele se depara com muitas pessoas. Can tanışır. Aqui é o verbo tanışmak, que significa justamente isso que eu disse. Tanışmak. Conhecer. Estar familiarizado com. Talvez seja uma forma interessante da gente traduzir. Estar familiarizado com. Can, bir sürü, muitos ou muitas. Muitos ou muitas o quê? Dost canlısı. Dost canlısı significa amigável no singular. Dost canlısı. İnsanla. İnsanla significa com pessoas. İnsan significa pessoas. E aqui nós temos a partícula la, que significa com. Então, insanla, com pessoas. Can, bir sürü dost canlısı insanla tanışır. O Can... mas aqui a tradução ficou um pouquinho esquisita. Ó. Não, na verdade está certo. Ó. O Can conhece muitas pessoas amigáveis. O Can está familiarizado com muitas pessoas amigáveis. O Can se encontra com muitas pessoas amigáveis. Então, dost canlısı insan, isso aqui é um padrão, ó. Pessoas amigáveis. Temos aqui a última. Can, müşterilerle sohbet etmekten keyif alır. Can, müşterilerle sohbet etmekten keyif alır. O Can fica feliz quando conversa com os clientes. Mais uma vez aqui, e nessa altura do campeonato você já deve ter percebido que os verbos em turco, eles ficam sempre no final da frase. Por isso que eu pego aqui o começo, porque o começo é basicamente o sujeito da frase, ou seja, quem que está fazendo o quê. E lá no final a gente descobre o que essa pessoa está fazendo. Por isso que eu vou aqui no começo e depois eu vou aqui no final. Porque é aqui no final que está o verbo. Então, Can, keyif alır, eu traduzi como o Can fica feliz. Mas esse verbo aqui, keyif almak, significa, tipo, é ter prazer. Mas ter prazer em que sentido? Quando você faz algo bom, sei lá, você foi na apresentação de um amigo seu e você teve o prazer de assistir aquela apresentação. Então, esse keyif almak, que é o verbo, ele tem esse significado. Desfrutar, talvez. Desfrutar. Sentir prazer. Não sei se seria uma colocação interessante. Por isso que eu traduzi como fica feliz. Fica feliz é mais interessante. Ficar feliz. Por isso que eu digo, a tradução, às vezes, ela não é interessante. O principal é a gente captar a mensagem por trás. Can, keyif alır. O Can fica feliz. O Can desfruta. Do que ele desfruta? Müşterilerle, como a gente viu antes, müşteriler significa com, quer dizer, significa clientes, os clientes. A gente viu isso daqui, ó. Müşteri, cliente. Müşteriler, os clientes. E depois tem mais uma partícula aqui, que é a partícula le, que significa com.
Então, müşterilerle significa com os clientes. Vou até colocar aqui, ó, já que tá tudo junto. Cadê? Aqui, ó. Müşteri, cliente. Müşteriler, os clientes. Müşterilere, para os clientes. Müşterilerle, com os clientes. Beleza? Então, Can, müşterilerle, o Can, com os clientes, sohbet etmekten. Sohbet etmekten. Sohbet etmek significa conversar. Conversar, bater papo. É isso que significa sohbet etmek. Mas aqui ele está sendo conjugado junto com essa partícula aqui. Então a gente vai entender isso aqui como se fosse uma única coisa. Sohbet etmekten keyif almak. Seria ficar feliz por conversar. Sohbet etmekten keyif almak. Ficar feliz por conversar. Ou desfrutar a conversa com. Com quem? Com os clientes. Aqui tem müşterilerle, com os clientes. Sohbet etmekten keyif alır. O Can fica feliz quando ele conversa com os clientes. Ou seja, ele fica contente quando ele tem essa interação com a galera. Basicamente é isso daqui, pessoal. Essa daqui foi a primeira aula e a gente se vê na próxima. Valeu!